Oi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz com a presença de cada um que aqui está, né? E eu creio que Deus, ele marca encontros. E se você entrou aqui hoje é porque Ele quer falar com você, né? Porque Deus tem alguma coisa para tocar no seu coração. Oi, Aninha! Gente, eu agradeço mesmo, de verdade. E só para completar, que o Senhor tem misericórdia, Pai, da minha vida. Que o Senhor possa estar derramando Teu Espírito sobre mim, Pai. Porque falar a palavra de Deus é muita responsabilidade. Mas eu te agradeço, Senhor, possa estar derramando Teu Espírito sobre mim. Porque é dessa forma que fazemos o ir do Senhor. E hoje a gente está fazendo um estudo na célula sobre provérbios, né? Cada uma, quer dizer, não deixa de ser um estudo, mas cada dia lê um provérbio, que o Provérbios ele tem 31 capítulos, então cada dia se lê um capítulo de provérbio. E hoje é dia 14 e eu fiz esse estudo baseado, né, em Provérbios 14. Só para iniciar, Provérbio ele é um livro poético, é um livro escrito por Salomão e é um livro de sabedoria. É um livro que ensina as coisas do nosso dia a dia, como devemos agir em nosso meio, em nossas relações familiares, em nossos negócios e em nossas vidas pessoais. São ensinos verdadeiramente ricos, mas que nos levam a confrontar a nós mesmos. E por isso, talvez não agrade a muitos a sua leitura. Visto que hoje, né, nós temos a conduta de só ler aquilo que gostamos, né? E que nos exalta e que faz bem a nós como carne e não a nós como cristão, e não pelos ensinamentos do Senhor, né? E também que nos leva a pensar sobre os nossos erros, sobre o que precisamos mudar para agradar o coração do Senhor. E aí como são 35 versículos, eu separei 4 deles para poder estar falando aqui hoje. O primeiro é Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a mulher sábia, ela tem que ter esse provérbio no seu coração e na sua mente, né? Porque é a sabedoria de Deus, que ajuda a tomar as melhores decisões. Decisões que edificam. Edificar quer dizer construir algo. Decisões que nos ajudam a construir dentro de nossa casa, dentro de nossa família e também no nosso meio, de nossas relações. Deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas. E a gente precisa de construções diárias. Construções diárias que vêm da palavra do Senhor, que vêm do alto mesmo. Hoje em dia, no nosso meio mesmo, no meio cristão, a gente vê tanto divórcio, né? Tanta família sendo desfeita, e tudo pela insensatez, tudo pela falta do conhecimento do Senhor, né? Nós não podemos deixar a insensatez destruir a nossa casa, destruir o nosso lar, destruir a nossa família. E assim, quando eu digo isso, não é que eu esteja dizendo, é super fácil manter um casamento, é super fácil ser sábia em todas as horas. Não é. Não é mesmo. Eu já tô com vontade de chorar.
Não é mesmo, é muito difícil. O relacionamento é uma coisa difícil. Nos relacionar com pessoas totalmente diferentes de nós, porque normalmente, né, principalmente quando nós nos convertemos ou nós nos tornamos cristãos depois do nosso casamento, então se torna mais difícil ainda, que é o que chamamos de julgo desigual, né? Um é de uma religião, outro é de outra, e casa, e isso torna um fardo mais pesado. Mas na palavra do Senhor, ela diz que o nosso casamento, ele é para sempre. Então nós temos que ter a conduta e ter a sabedoria na hora de tomar as nossas decisões. Eu não estou dizendo aqui, não estou levantando bandeira de que mulheres que apanham do marido ou que têm esse outro tipo de comportamento de humilhação, disso, não têm o direito de se separar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que um casamento, ele é para sempre. Aconteceu um divórcio, aconteceu. O divórcio é o quê? É um pecado. O que é que a gente faz? Pede perdão a Deus e começa tudo novamente. Mas a sabedoria de Deus, ela nos diz que devemos manter o nosso casamento com sabedoria, né? Buscar em Deus todas as formas para manter o nosso casamento. E como eu disse, não é fácil, mas em Deus nós encontramos todas as coisas. Todos os dias eu peço a Deus que me dê sabedoria, que me dê serenidade, porque para mim, o mais difícil, né, o que eu digo para mim, o mais difícil é ter mansidão. E em nosso casamento nós precisamos ter mansidão, porque estamos lidando com duas pessoas, são duas pessoas diferentes vivendo no mesmo ambiente. Então é difícil, mas a gente pede a Deus que Ele derrame amor sobre nossa vida, amor pelo nosso marido, porque muitas vezes a gente acha até que o amor acabou. Né? Muitas vezes acontece isso. Achamos que o amor acabou, mas Deus, quando a gente pede, Ele derrama amor em nossos corações para que a gente continue essa batalha diária, essa vida em Deus, nos ensinamentos que o Senhor, Ele tem para nós, né? E glória a Deus por isso. Agora vamos para o próximo. Anotei um pingo de coisa, já me até aqui. Em Provérbios 14, no versículo 9, ele diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Quer dizer, o insensato, ele arranja desculpa para os seus pecados. Ele até culpa outras pessoas pelos seus próprios pecados. Né? Ele não assume os erros que comete, não assume, porque a insensatez, ela cega, né, a pessoa. Não assume nem para si mesmo, imagine para Deus. Não se constrange com os erros, pois não tem o temor do Senhor. Mas os justos, o que temem ao Senhor, ao pecar, são constrangidos pelo Espírito Santo. Se arrependem verdadeiramente e buscam endireitar os seus caminhos. Né? Os caminhos, o justo, né? Aquele que busca reparar os seus pecados, ele tem o temor no Senhor. E o temor que eu falo não é medo de Deus. Né? Porque até a palavra do Senhor diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Mas é a reverência, é o respeito ao Senhor, né? Isso faz com que um cristão, ele se arrependa do seu pecado, ele sabe que errou, né? O Espírito Santo constrange o erro e ele consegue se arrepender, consegue pedir perdão. E o insensato não, o insensato vai colocar a culpa do seu próprio erro em qualquer pessoa, menos nele, né? E aí vamos para o versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta da armadilha da morte.
Muitos pensam que respirar é viver, mas respirar só nos faz existir e não viver verdadeiramente. O que nos faz viver é o temor e o conhecimento. E numa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. A palavra de Deus, ela nos livra de cair nas armadilhas do mundo e nos livra da morte. E quando eu falo de morte, eu não estou falando da nossa morte física, da morte do corpo, não, porque nós estamos destinados a ela mesmo, mas eu falo da morte espiritual, né? E em João 11:25, ele diz assim: aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá, né? E é nisso que nós cremos, que após a nossa morte física, nós temos vida com Jesus, vida face a face com Cristo, né? E é nisso que nós cremos mesmo, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós falamos sobre o nome de Jesus, é por isso que eu tô aqui hoje pregando, porque não é fácil, né? Todo mundo sabe, todo mundo que vem aqui, que dá a sua cara a tapa para falar do amor de Deus, de falar quem é Deus, sabe as acusações que passa e sabe as acusações que sofre. Estão pensando, não é porque é bonitinho, tá no Instagram falando, ou é bonito. Não é por isso não é porque é bonito não, mas é porque na palavra do Senhor, ele pede que nós cristãos, nós fazemos o ID, para nós fazermos o ID de Deus. Somos nós que convencemos? Não, só somos meios usados por Deus. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que convence cada um. Mas na palavra de Deus diz que é pra gente vir e falar sobre ele, falar sobre esse amor. E é por isso que cada uma de nós vem aqui falar desse amor maravilhoso de Deus, esse amor de Jesus, né? E vamos para o próximo versículo. No versículo 32, diz assim: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. O ímpio está condenado à morte eterna. Mas o justo, ainda que esteja passando pelo vale, a sua esperança permanece viva. Sua confiança na salvação traz paz e conforto, mesmo em meio à morte. Em João 26, Jesus diz: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E é nisso que cremos, né? Cremos na salvação do Senhor. Por isso que mesmo em meio a vales, em meio a lutas, nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, né? Fica imaginando se é tão difícil passar por lutas, né? Se é tão difícil pensar numa morte, porque muitas vezes acontece, você está vendo hoje em dia aí esse Covid, muita gente realmente morrendo e muita gente chegando à beira da morte. O que se passa na cabeça, né? Quem não tem Deus? Quem não tem Deus no coração? Quem não tem Jesus no coração? O que é que pensa numa hora dessa? Morreu, acabou, né? Nós temos que crer em Deus, crer em Jesus, porque até em meio à morte nós temos a esperança da nossa salvação. Nós sabemos que esse tempo aqui, ele é temporário mesmo, é passageiro, mas que nossa vida eterna, ela está com Cristo, e é nisso que nós confiamos. E Paulo disse que para ele morrer é lucro. Está em Filipenses 1:21. Estevão na beira da morte, sendo apedrejado, ele orava e pedia ao Senhor Jesus que recebesse o seu Espírito. Eram homens de Deus, com plena confiança em suas vidas após a morte, pois sabemos que a nossa existência não se resume apenas a essa terra, né?
Eram homens, e tem outros exemplos também, mas eram homens assim, extremamente cristãos, homens que estavam vivendo a palavra do Senhor e que criam, eles sabiam em que eles tinham crido até aquele momento. Então, para eles, morrer naquele momento e encontrar Jesus face a face era lucro. E é isso que fala a palavra de Deus. E assim, foram esses 4 versículos que eu escolhi, né? Em todos os versículos temos que ver, né, que precisamos da sabedoria em todas as áreas de nossas vidas, né? E sabedoria vinda do alto, sabedoria vinda da palavra do Senhor. Hoje em dia a gente vê que muita gente tira da palavra de Deus o que quer, né? O que agrada. E esquece e bota de lado aquilo que não agrada ao coração, ao seu coração, ao seu ouvido. Mas aqui, ó, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer dizer, nós não precisamos de religiosidade. Nós não precisamos, não é de doutrinas de igreja. Nós precisamos mesmo da palavra do Senhor. É dessa palavra aqui que precisamos. Mas não só na parte que não nos agrada. Na parte que nos agrada, na verdade. E sim em todas as partes. Na parte que desagrada também, porque é nela, é na parte que muitas vezes nos desagrada que nós estamos errando. É nessa parte que nos desagrada que estamos perdendo a nossa bênção. Você já viu, não sei se alguém aí já viu, mas já viu a bênção estar na porta e a gente retroceder? Pois é, muitas vezes por quê? Porque nem sempre a palavra de Deus ela vai ser agradável. Né? Não é evangelho cor-de-rosa. Não é evangelho cor-de-rosa. O evangelho ele não é cor-de-rosa. O evangelho é ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e ele tem que ser usado diariamente. Não é só no domingo também na igreja, né? Porque a gente vê irmão que no domingo tá ali, bom dia, boa tarde, boa noite, servindo com amor, com carinho, vendo as pessoas que estão servindo a ele e ele está muito agradecido, mas na segunda-feira não dá bom dia nem pro porteiro do prédio. Nem pro porteiro do prédio não dá bom dia. Né? Não dá um sorriso para uma pessoa que passe na rua. Né? E a gente tem que ter esse conhecimento de que a palavra do Senhor, ela tá aqui, tá viva. Ela é viva, ela é eficaz, ela foi eficaz e ela é eficaz e ela sempre será eficaz. Porque a palavra de Deus, ela não morre, ela vivifica e ela faz com que a gente possa viver verdadeiramente, viver plenamente. É a palavra de Deus que faz isso. Aí como disse Kívia hoje no início, é fácil? Não. Não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Como eu disse, sofremos retaliações, né? Julgamentos, porque somos humanos, erramos, mas erramos na busca de acertar. Erramos cada vez mais, buscando ao Senhor, tentando acertar, buscando a sua palavra, buscando a sua verdade, né? E sabemos que a vida cristã, ela muitas vezes é assim, a gente dá um passo para frente, 2 para frente e dá um passo para trás, né? Mas a gente não abandona a fé. E o Senhor vem aqui, Ele segura a nossa mão, Ele nos levanta, Ele nos traz de volta, né? Por isso outra coisa que nem estava aqui, um monte de coisa não está aqui na verdade, mas que tocou meu coração para falar. Pequenos grupos são maravilhosos. Pequenos grupos são obras do Senhor em nossa vida.
Por que isso? Porque muitas vezes a gente está numa igreja, que a igreja é imensa, a igreja é enorme. E muitas vezes um pastor, ele não tem como dar conta daquela igreja inteira. Então por isso são feitos pequenos grupos, né? Por isso são feitos esses pequenos grupos. Para que você, quando cair, tenha um irmão para lhe ajudar a levantar. Para que quando você errar, tenha um irmão para lhe dar uma palavra de ânimo. Muitas vezes nós temos a tendência de, quando pecamos, nos esconder, né? Trancar no nosso quarto, não querer ouvir, não querer falar, principalmente. Até porque, quando a gente é criança, não chore não conte nada. O que acontece aqui, fica aqui, né? Mas em pequenos grupos, nós temos a liberdade de contar os nossos perrengues, de contar os nossos pecados, de nos confessar uns aos outros, sem o julgamento, né? A gente pode escolher pessoas que a gente acredite nelas e que tenham o mesmo pensamento cristão que nós temos. Porque eu digo a você como cristão, não vá se queixar do seu casamento para uma irmã que ela não é cristã não, viu? Não vá não. Porque a primeira coisa que vai dizer é: separa, irmã. Se teu marido não tá dando certo, não. Separa, que não vai dar certo isso aí, não. É a primeira coisa que um não cristão diz a você. E uma pessoa cristã que está no caminho do Senhor, caminhando com você, sabe o que é que vai fazer? Lê a Bíblia, vai orar, vai ver o que é que o Senhor quer conversar com você. Ele não está dizendo a você: seja besta e deixe o seu marido fazer o que quiser. Não é isso. Ele está te ensinando o caminho da palavra do Senhor. Como você tem que agir. Qual atitude você tem que tomar. Sabe por quê? Porque muitas vezes reclamamos do outro, mas o erro está em nós. Muitas vezes. Não estou dizendo que o meu marido não erra e eu que sou a ruim, ou que eu que sou a boa e ele é que é o ruim. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o que reclamamos do outro, o erro está em nós. Né? E se a gente ler a palavra, se a gente procurar pessoas cristãs de nossa confiança, que tenham um discernimento no Senhor, porque nada que venha de homens, só de homens, é tão valioso. Sabe por quê? Porque todo homem, tudo que faz tem interesse por trás. Todo. Porque temos a herança adâmica. Então, tudo que nós fazemos como homens, nós temos interesse por trás. E o que vem de Deus, o que vem do Espírito Santo, o único interesse que tem é na nossa melhoria como cristão, na nossa melhoria como pessoa, na nossa melhoria como família, na nossa melhoria como vida, né? Deus, Ele quer nos dar vida em abundância. E não é só quando a gente for para a glória, não. É vida aqui também. Porque essa terra que a gente está, esse lugar onde nós estamos, foi Deus quem fez. E Ele disse o quê? Que era bom. E quando Ele nos criou, Ele disse o quê? Que era muito bom. Então nós precisamos ter vida em abundância também aqui. E para isso, por mais que seja doloroso, por mais que muitas vezes a gente tenha amigos não cristãos que a gente quer trazer para o nosso meio, sim, e é por isso que a gente prega a palavra de Deus, mas aconselhamentos de palavra de Deus e de verdade de Deus você vai ter aqui e em seus irmãos que estão aprofundados aqui. É neles que você vai ter esse tipo de aconselhamento que vem do alto, da palavra do Senhor. E eu não sei por que eu falei isso, porque eu sei que falava da mulher sábia no início, né? E realmente Provérbios, ele tem muitos ensinamentos, mas provavelmente tinha alguém que precisava ouvir essas outras palavras que vieram depois, né? Eu vou encerrando a palavra agradecendo imensamente cada um que ficou aqui ouvindo, dizendo que o Espírito Santo conduza verdadeiramente a vida de cada um que aqui está, de cada um que está aqui presente. Que Deus renove as nossas forças
todos os dias. E que a gente continue caminhando em direção ao propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque eu creio que o Senhor, Ele tem propósito para cada um que está aí ouvindo. Para cada um que está aqui, para cada um que está ouvindo. E não é só aqui não, viu minha gente? Na internet falando ou num púlpito, não. É onde Ele lhe colocou. Floresça onde Deus te colocou. Se Ele te colocou para ser professora, floresça na sua profissão. Se Ele te colocou para ser uma vendedora, floresça na sua profissão. Se Ele te colocou para ser uma advogada, uma ministra de Deus, floresça na sua profissão. Deus quer usar pessoas em todas as áreas, porque em todas as áreas, não tem uma área que não precisa. Em todas as áreas tem alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. Tem alguém precisando conhecer e se aprofundar na palavra do Senhor. E era isso que eu queria dizer a vocês. Um beijo no coração de cada um que está aí.